Olá, bom dia a todos. Então, tudo bem? Bom dia, Sor. Bom dia, bom dia. Então, semana passada, né, recapitulando, a gente acabou a geografia agrária, né? A gente falou sobre as relações no campo, as relações trabalhistas no campo, né? E hoje a gente fez exercício também, se não me engano. E hoje a gente vai ver, então, o segundo setor da economia. Então, aqui, ó, industrialização, indústria. Vocês estão conseguindo ver tranquilo aí? Caiu. Indústria. Dá para ver? Sim, dá para ver. Tá, show. Então, indústria, né, como eu bem falei aqui, é o segundo setor da economia. Segundo setor, ou setor secundário também pode ser, né? Enfim. E esse setor secundário, né, então, é transformar os recursos naturais, digamos assim, em bens de consumo. Bens de consumo. Tá? Então, por exemplo, eu tenho lá no primeiro... Vamos recapitular, então. No primeiro setor, eu tenho as atividades ligadas ao solo, né? Então, por exemplo, agricultura. Então, eu planto um algodão, por exemplo, no primeiro setor, né? Vou plantar algodão, vou colher, e esse algodão vai para uma indústria têxtil, por exemplo, que é uma indústria de roupa. Desse algodão, ele vai ser transformado em um bem de consumo no setor secundário, né? Primário, né? Então, vai plantar, secundário vai modificar essa matéria-prima, né? Vai modificar o algodão, no caso, vai transformar num moletom, numa camiseta e etc. Né? Através de um processo, né? Que é o processo produtivo, através do trabalho, por exemplo. Pode ser o trabalho manual de uma pessoa, né? Daí tu tem um moletom, sei lá, uma camiseta, uma camisa feita de forma artesanal ali, né? O processo sei lá, de tecer o algodão, não sei. Ou tu pode também ter um trabalho, né, que é de máquinas, né? Mas as máquinas também são operadas pelas pessoas. Então, consequentemente, né, tem pessoas trabalhando nesse setor. Assim, então, esse bem de consumo que vai ser gerado, né, vai ser gerado através do trabalho e vai agregar um valor maior ao produto. Então, por exemplo, sei lá, menos de 1 quilo, 30 gramas, e 30 gramas de algodão. Você diz lá, 15 gramas de algodão, o valor do algodão é, sei lá, 1 centavo o quilo, menos de 1 centavo o quilo. Então, quando tem a modificação dessa matéria-prima, agrega valor ao moletom. Claro que tem todo um sistema de transportes e tal, impostos, que vão encarecendo o produto final, até chegar no mercado consumidor. Mas, enfim, é através do trabalho que tu agrega um valor maior ao produto. Tá? Então, é importante isso. Eu vou escrever aqui para vocês. Ó. O trabalho vai agrega valor ao produto ou à mercadoria. Certo? E o processo de industrialização, né, a formação das indústrias se deu através da Revolução Industrial. Revolução Industrial. O que é uma revolução? Pergunta a vocês. Fico por causa da luz, né? Revolução Industrial. Tá. Pergunta a vocês. O que é uma revolução? Voltei. Então, alguém respondeu o que é uma revolução aqui? Vamos ver no chat. Bate-papo. Uma mudança se considera para melhor, mas nem sempre.
Então, todo mundo concorda que uma revolução é uma mudança? Deixa eu ver se com uma outra luminária fica melhor a iluminação aqui. Então, todo mundo considera que revoluções são mudanças? Tá, agora falta outra parte iluminada do quadro. Deixa eu ver se eu tenho outra luminária aqui. Ficou muito escuro. Para mim tá melhor que Deus, para vocês ficou muito escuro. Tá bom? Tá melhor que antes. Tá, beleza. Tá, então vamos voltando. Revolução industrial. Eu falei processo de industrialização. Começou com o processo de revolução industrial, começou na matéria e tal. Vocês veem tudo isso, história, a gente vai calcular tudo, enfim. O que é uma revolução? Mas eu falar que é uma mudança, né? Mas toda mudança é uma revolução. Nem toda mudança é uma revolução, mas toda revolução requer uma mudança. Né? Então são mudanças culturais, mudanças sociais, mudanças econômicas. Aí vai. Então vamos pegar um exemplo. Tá? Não precisa copiar isso. Mas vamos pegar o exemplo da Revolução Cubana, por exemplo. Ó, Revolução Cubana. Revolução Cubana. Então, antes da Revolução Cubana, fica muito escuro mesmo. Mais próximo aqui fica bom, fica ruim. Bom, eu estou achando meio escuro agora. Assim não ficou bom. Assim, talvez. Tá, assim talvez fique um pouco melhor. Tá, a Revolução Cubana, então. A gente tem um determinado sistema político. Antes da Revolução Cubana, a gente tem um determinado sistema. Antes estava melhor com a luminária no chão. Bom, não sei. Vamos falando aí. A gente tinha um determinado sistema social. Social e um determinado sistema econômico antes da Revolução Cubana. Então, que sistema político era esse? Então, a gente tinha um sistema capitalista, antes da Revolução Cubana e depois da Revolução Cubana, com a Revolução Cubana, né, virou um sistema socialista. Então, tem a transição, tem a mudança do capitalismo para o socialismo. Então, é considerado uma revolução porque tem uma mudança significativa, né? Uma mudança política. Além disso, a sociedade no capitalismo, como é que se divide? Se divide entre burgueses e proletários. Né? Então, uma sociedade com classes, uma sociedade com classes sociais. E no socialismo tem uma sociedade sem classes sociais, sem classes sociais. Tá? Certo? Então, também é uma mudança significativa, é uma revolução social também. E no capitalismo, a gente tem um sistema econômico, né? Que é baseado no capitalismo. E no socialismo, a gente tem uma economia, a gente pode dizer que é uma economia de mercado, mas uma economia de mercado. E no socialismo, a gente tem uma economia planificada. Planificada, porque é o governo que vai ditar as políticas econômicas. Né? Então, por isso, uma economia planificada, certo? Então, revoluções são mudanças, né? Mudanças significativas, além de mudança, é uma revolução. Mas a revolução tem mudança, né? Mudança política, social, econômica, política, para passar no capitalismo. No socialismo, uma mudança social, porque no capitalismo a gente tem uma
uma sociedade com classes sociais, no socialismo, uma sociedade sem classes sociais, e uma mudança econômica, porque tem uma passagem de uma economia de mercado para uma economia planificada, certo? Muito bem. E a Revolução Industrial? Isso aqui não precisava copiar, tá? Por isso que eu estou apagando. A Revolução Industrial também a gente tem uma mudança política, uma mudança social e uma mudança econômica. Então, uma mudança política, porque a gente tem passagem da monarquia para o capitalismo. Então, antes da Revolução Industrial, no período feudal e tudo mais, a gente vivia, mas havia um sistema político baseado na monarquia. Né? E depois, então, surgem os burgueses, né? Se desenvolve o capitalismo de drogas, tudo mais, comércio, desenvolve a mudança social, a Revolução Industrial, na monarquia, a gente tem uma classe social, né? Que são os reis e os servos. E no capitalismo, a gente tem outras duas classes sociais agora. A gente tem os burgueses e o proletariado. Ou proletariado também. Né? Ou capitalistas e trabalhadores, também pode ser. Né? Enfim. Então, a Revolução Industrial também foi uma mudança, uma revolução social, porque tem já duas classes sociais, de reis e de servos. Agora, o poder mais não é baseado na monarquia, né? Não é mais um poder absolutista. Né? O poder agora é quem tem dinheiro, certo? Então, antes, na monarquia, o poder, quem exercia o poder era quem tinha títulos de nobreza, aristocracia e tudo mais. Agora, são os burgueses, quem tem dinheiro, certo? Outra coisa, uma mudança econômica. Por que é uma mudança econômica? Na monarquia, é um sistema, é um sistema mercantil, né? Mercantil, ou feudal também, né? Feudal. Então, a economia é mercantil. Né? As pessoas basicamente produzem para a sua própria sobrevivência, para a subsistência. E no capitalismo, então, se desenvolve o capitalismo industrial. Capitalismo industrial. Pergunta a vocês. O capitalismo industrial é o mesmo capitalismo que a gente vive hoje? Não, não sei. O capitalismo industrial é o mesmo que a gente vive hoje? Não. Exatamente o que o Gabriel falou. Foi mudando. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Acredito que sim, só que agora alcança todo mundo. Bah, não sei, a Júlia falou. Então, assim, o capitalismo que a gente vive hoje não é mais um capitalismo industrial, é um capitalismo financeiro, certo? Então, diferenças. O capitalismo industrial, nessa época que se desenvolve a Revolução Industrial, para te ter poder, tu bastava ser um burguês, bastava tu ser dono dos meios de produção. O que é isso? Para te ser rico, para te ter sucesso, digamos assim, ser bem-sucedido, bastava que tu fosse dono de uma empresa, digamos assim. Uma empresa, né, de uma fábrica de tecidos, por exemplo. Ou de uma fábrica de, sei lá, de tecido, pegar tecido. Hoje em dia, tu ser dono de uma fábrica de tecido, então te garante o sucesso, o poder, etc. Né? Além de comercializar, de ser dono de uma indústria, etc. Entrar no ramo financeiro, no ramo especulativo, que tua empresa tem que estar dentro da bolsa de valores, por exemplo. Né? Então, o capitalismo que a gente vive hoje é um capitalismo diferente do que se vivia lá no, sei lá, 200, 300 anos atrás, por exemplo. 300 anos atrás. 1700, 900, 300 anos atrás. Tá? 200, 300 anos atrás. Então, hoje, tu não basta tu ter uma empresa de tecidos. A tua empresa de tecidos tem que estar no ramo financeiro, especulativo, tem que ter bolsa, tem que ter, como é que é o nome mesmo? Na bolsa de valores, ações na bolsa de valores. Então, o capitalismo consiste nisso. Né? Esse é o capitalismo financeiro que a gente vive hoje em dia, certo? Não mais um capitalismo industrial. Né? Então, além disso, a revolução industrial, ela não foi simplesmente uma revolução só porque revolucionou tudo isso, revolucionou a política, revolucionou a sociedade, revolucionou a economia. É uma revolução industrial
porque ela muda o jeito de produzir. Por isso que é uma revolução. Então, antes da Revolução Industrial, a gente tinha uma sociedade mercantil feudal e as pessoas produziam para subsistência. Tá? Então, havia o artesanato. Né? As pessoas eram artesãs, produziam manualmente. Então, eles precisavam demorar muito mais para produzir. Se você quisesse produzir uma roupa, um sapato, um sapato, eu falo vídeo. Se você quisesse pegar um sapato, a pessoa lá, enfim, ela queria um sapato, né? E ela era artesã. Daí ela produzia muito as coisas. Tirava um molde do pé dela e etc. E eu dominava todas as áreas da produção do sapato. Então, eu curtia o couro, eu tirava as medidas, eu cortava, eu costurava, fazia todo o sapato. Isso era uma coisa artesanal. Né? Depois, com a primeira Revolução Industrial, que a gente vai falar logo mais, isso aqui é só a introdução, ainda nem começou. Então, daí, com a primeira Revolução Industrial, muda-se o jeito de se produzir. Então, agora, com o processo industrial, né, tem a mudança para a maquinofatura. Então, a gente começa a utilizar máquinas para a produção de produtos. E, além disso, a produção fica muito mais rápida. Né? Então, por exemplo, o cara vinha na minha oficina para tirar um molde do pé dele para fazer um sapato, demorava meses, demorava 3 meses, 6 meses para fazer um sapato. Agora, com a produção industrial, vai demorar muito menos, vai demorar, sei lá, metade do tempo. Por exemplo. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Tanto é que, assim, a Revolução Industrial é outra mudança, exatamente, mas a gente vai ver isso logo mais. Então, primeira Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial. Então, a primeira Revolução Industrial acontece lá em 1850, 1880, na Inglaterra. Tá certo? Por que na Inglaterra? Porque na Inglaterra ela era a capital, ela era uma metrópole, né? Ela era detinha capital colonial. Então, a Inglaterra, né, tirou muito ouro das suas colônias, né? Inclusive, boa parte do ouro que tinha aqui nas Minas Gerais, no Brasil, né, o governo português tinha uma dívida com o governo inglês e grande parte do ouro que saiu aqui do Brasil foi para pagar essa dívida. E, através dessa dívida, esse ouro custeou a primeira Revolução Industrial lá na Inglaterra. Então, deixa eu botar aqui embaixo. Inglaterra, então ele tinha capital colonial. Tá? Então, grande parte do ouro que tinha no Brasil serviu para custear a primeira Revolução Industrial na Inglaterra. Além disso, então também tinha uma grande quantidade de matéria. Tinha uma grande quantidade de matéria-prima no solo. O que é essa matéria-prima? Carvão. Tá? Então, a gente tem o ciclo do carvão. O território deserto muito rico em carvão. E essa foi a matéria-prima básica para a geração de energia nessa época da Revolução Industrial. Então, através do carvão, se conseguiu criar locomotivas, né? Trens, navios, o tear mecânico também. Tear mecânico. Então, se utilizava o carvão para geração de energia, para movimentação. Né? Energia é isso, né? Movimento da transformação de uma coisa em outra. Né? Lá na química, na física, sei lá. Tá? Então, o tear mecânico também foi importante nesse processo. Claro que o trem, os navios, tudo foi importante, principalmente para a interligação do território inglês. Né? Então, áreas industriais conseguiam ser ligadas através dos navios e dos trens. Liverpool, Londres, Cambridge, Whatever, lá na Inglaterra. E o tear mecânico foi importante por causa disso aqui, ó. Mudou o jeito de se produzir. Então, eu não sei se você já viu o tear, por exemplo, mas o tear é uma coisa, um negócio que tem vários preguinhos, por exemplo, e daí tu vai colocando a lã, fio de lã, entre esses preguinhos, aí os preguinhos aí tem uma prensa, né? Pega a prensa, puxa, deve esticar o fio da lã. Daí tu pega de novo lá, os preguinhos, então. E pega a prensa e estica. Um processo industrial, um processo mecânico, não precisava mais fazer a força de abrir e fechar a prensa. Pra fechar o fio. O tear mecânico, isso era feito mecanicamente, colocava carvão lá, parecia a máquina e tal, e ela fazia, né? Tem que abrir e fechava essa prensa. Tá certo? Claro que isso começou a dar muitos acidentes também, né? Porque agora é um processo produtivo mecanizado, não é mais o produtor, o artesão que controla o tempo de produção, mas sim a máquina. Né? Então, a principal mudança que se tem na primeira Revolução Industrial é a passagem da manufatura para a maquinofatura. Maquinofatura.
Então, tem uma aceleração do processo produtivo, processo de produção. Não voltou. Voltou? Voltou agora? Voltou. Aí, beleza. Tá. Então, o que eu estava falando antes, que na primeira Revolução Industrial, a principal mudança que acontece na Revolução Industrial, por isso que é uma revolução, é a passagem da manufatura para a maquinofatura. Essa é a principal mudança que tem na primeira Revolução Industrial. Essa é a cereja do bolo. Então, falou em primeira Revolução Industrial, manufatura para maquinofatura. Na manufatura, o trabalhador controla o ritmo de trabalho dele. Na maquinofatura, quem vai controlar o ritmo de trabalho é a máquina. Tá certo? Então, tudo bem. Além disso, por que aconteceu na Inglaterra e não aconteceu em algum outro país da Europa? Porque na Inglaterra, a Inglaterra já havia experimentado certas revoluções burguesas, né? Então, por que não foi na França? A França e a Inglaterra eram tipo umas capitais do mundo, eram os países mais intensos, assim, os países mais progressistas, todo mundo queria ir para lá, dar moral e etc. Então, eram os países mais modernos. Tinha. Só que a França ainda não tinha pensado em revoluções burguesas que possibilitassem essa mudança aqui, social, passagem dos reis, dos chefes fabricantes, essa mudança social, mas assim, a França teve que depois, 1788, se não me engano, a Revolução Francesa, né? Mas, né, deixa eu botar aqui, ó, 1750, 1780, mais ou menos, na Inglaterra, tá? Por volta dessa época. E a Inglaterra já tinha feito uma revolução burguesa, eu não lembro o nome da revolução, mas talvez seja a Revolução Inglesa, já fez uma revolução anteriormente que possibilitou que houvesse o desenvolvimento dos burgueses e proletários e tal. Tá certo? Então, além disso, dessa revolução burguesa também houve o cercamento dos campos, tá? Que era a produção de lã. Produção de lã para alimentar a indústria têxtil. Tá? Então, aqui na Inglaterra, essa primeira revolução industrial teve o desenvolvimento da indústria têxtil, principalmente, né? A indústria de tecidos, tá certo? De roupas, principalmente. Então, olha só, a indústria dos campos, os servos que moravam com os campos cercados para produzir burguês, essas pessoas, elas não moravam. Onde os servos foram lá? Foram lá. Você está falando, eu não estou vendo. Nas cidades. Não, está errado, não é nas cidades. Porque não haviam cidades antes disso. Foi com a primeira Revolução Industrial, em decorrência dos amigos dos campos, da produção de lã, foi uma coisa de louco. Então, se começa a criar fábricas, né? E as pessoas que trabalham nas fábricas, elas não campam, elas moram longe das outras. Por causa das cidades, maiores, etc. Agora, com as fábricas, elas têm que morar junto, próximo da fábrica. Elas trabalham próximo, elas vão morar próximo da fábrica. Então, os amigos dos campos, construíram as fábricas, as pessoas que moravam nos campos passam a morar próximas das fábricas, das indústrias. Então, tem um aumento estrutural, digamos assim. E aí começa a haver, os primeiros no campo, o livro, o Londres, começa a se formar, de fato, as cidades nessa época aqui. Tá certo? Como assim tá quase? Quase as cidades, então. Isso. A gente pode dizer que com a primeira Revolução Industrial se começa a formar os primeiros núcleos urbanos modernos, digamos assim, como a gente conhece hoje, tá certo? E, né, aumenta o êxodo rural, né? Por causa que as pessoas vão para as cidades, digamos assim. E, além disso, o que acontece com os salários nas cidades? O que acontece com o salário nessas firmas, nessas indústrias que se desenvolvem nessa época? Tem muita mão de obra, né? Porque muitas pessoas migram para essas cidades, né? Essas cidades, claro, são muito rústicas, são arcaicas, não tem saneamento básico, não tem nada, né? Então, essas cidades não foram feitas para receber tanta gente, né, e tanta mão de obra. Então também começa a se formar os primeiros, digamos, as primeiras favelas, né, os bairros periféricos, que culminou também na peste negra na Europa, né?
um grande surto de doenças urbanas, mas não tinha tratamento de água, de esgoto, etc. E, além disso, os salários diminuem, porque tem muita gente para trabalhar nas indústrias. Então, muita gente vai para as cidades, aumenta muito o número de trabalhadores, e o que acontece? O salário diminui. Porque, veja bem, quando tem muita gente para desempenhar a mesma função, o salário vai diminuir, porque as pessoas vão precisar trabalhar, vão se subjugar a trabalhar com uma quantidade de salário mínima. Né? Então, no Brasil, por exemplo, tem muita gente que não tem estudo, não tem faculdade, não tem uma grande mercado informal. Domésticos, por exemplo. Se eu tenho uma pessoa que trabalha para mim como doméstica na minha casa, tá? Daí vai chegar um dia que ela vai querer os direitos trabalhistas dela, vai querer férias, vai querer 13º salário, vai querer, enfim, vai querer todos os direitos dela. O que eu vou fazer? Eu vou demitir ela, porque eu consigo contratar qualquer pessoa na rua, eu acho lá meia dúzia de gente, que vai se subjugar a trabalhar por uma quantidade muito menor que ela que estava trabalhando. E ela quer os direitos dela, e se eu vou achar uma outra pessoa na rua que não, enfim, vai querer trabalhar pelo mesmo salário, e de repente não vai ter direito nenhum. Por quê? Porque ela está numa situação de pobreza, de miséria, que é o que acontecia com os primeiros núcleos urbanos lá na Inglaterra, era uma mão de obra barata que se subjugava a trabalhar por pouco. No Brasil ele tem esse problema ainda hoje, porque é uma população que não tem estudo, os governantes não investem em educação pública, e por aí vai. Os problemas são muitos muito enraizados. Tá? Então, dúvidas, angústias, lamentações e objeções? Posso apagar o quadro? De print aí. Tá, vou apagar. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, agora, a segunda Revolução Industrial. Segunda Revolução Industrial. Então, a segunda Revolução Industrial acontece lá em 1820, mais ou menos, e a segunda Revolução Industrial se espalha para o restante da Europa, para os Estados Unidos e para o Japão. Tá? Eu não vou escrever tudo isso, porque grande parte do que eu estou falando aqui vocês também encontram naquele material que eu disponibilizei para vocês e também no material do próprio Solução. Tá? Então, se espalha para os Estados Unidos, para o Japão e para outros países da Europa, como França, Itália, Alemanha e por aí vai. Bélgica, tá? Então, aqui na segunda Revolução Industrial se desenvolve a indústria automobilística. Tá? Então, também se desenvolve o petróleo, né? Se descobre o petróleo. Então, ciclo do petróleo. Tudo isso graças ao desenvolvimento do motor a combustão, ou motor a explosão, tanto faz. Tá? Então, se desenvolve o motor a combustão. E se tu pegar as grandes indústrias automobilísticas que a gente tem hoje em dia, são originadas nos países da segunda Revolução Industrial. Vou escrever. Então, aqui, ó, o restante da Europa, Estados Unidos e Japão, principalmente. Né? Europa, aqui, ó, Itália e França, e Alemanha. Então, a Alemanha, por exemplo, tem a Volkswagen, né? Que é uma grande montadora ainda hoje. Na Itália, tu tem a Fiat, tu tem a Ferrari, tu tem a... não sei mais que marca. Mas tá, Volkswagen, Fiat, Ferrari, Lamborghini, sei lá, enfim. Na França, tu tem a Renault e a outra lá, aquela que o símbolo é assim. Peugeot. Como? Não, esse aí é Citroën. Citroën. Então, na França, tu tem a Citroën e a Renault. Nos Estados Unidos, tu tem a Ford, a Chrysler
a General Motors, né? Que é a Chevrolet. Daí no Japão tu tem a Honda, a Mitsubishi, a Nissan, a Mitsubishi inclusive que era uma fabricante de espada samurai antigamente. Uma indústria, uma empresa que, enfim, começou lá em 1300 e a coisa fabricando espada samurai e sobrevive até hoje. Claro que mudou de ramo, né? Está na indústria automobilística. Então as grandes montadoras dessa época são francesas, alemãs, italianas, japonesas e americanas, por causa da indústria automobilística. Além disso, além do carvão, também tem mais o de energia elétrica. Então, lá na primeira revolução industrial, se pudesse utilizar a hidráulica para a geração de energia. Parece que já tem, né? Essas coisas, claro, que são utilizadas de atividade, mas também esse processo de utilização da hidráulica, né? Do poder do vento, do poder da água para a geração de energia. E na segunda revolução industrial, então, se desenvolve a indústria elétrica através do aperfeiçoamento da energia hidráulica, da água. Então, se criam represas e se cria a lâmpada, se cria grandes invenções que a gente utiliza hoje ainda, como, por exemplo, o telefone, o refrigerador, o cinema, o raio-x e por aí vai, né? A lâmpada, o rádio, né? Vem dessa época da segunda revolução industrial. As válvulas, né? Que se utilizavam para transmissão de som, etc., vem da segunda revolução industrial. Então é isso. A segunda revolução industrial é basicamente isso. E se cria os modos de produção durante a segunda revolução industrial. Vamos botar aqui, ó. Modos de produção. Modos de produção. O que é isso? São teorias para se produzir mais e melhor. Né? Então a primeira teoria é a do Taylor. É o Taylor. O passado foi o Taylor. Quem for fazer administração, esse tem alguém que vai fazer administração. Provavelmente vai estudar ele, Frederick Taylor. Então, lembrando que a teoria do Taylor é uma teoria. Tá? Fique claro, é uma teoria a do Taylor, tá certo? Não foi posta em prática, pelo menos por enquanto. É esse momento que vos falo. Tá? Então, a teoria do Taylor visava o quê? Produzir mais em menos tempo. Produzir mais em menos tempo. Para quê? Para se ter mais lucro. Né? Então, é uma teoria empresarial, digamos assim, que visava a produção de mais coisas, mais itens, em menos tempo. Né? Para se ter um lucro maior, né? do empregador, né? do empresário. Certo? Como que o Taylor desenvolveu essa teoria? Observando uma fábrica. Né? E ele falava que tinha que ter um trabalho especializado. Trabalho nesse caso. Então, também especialização produtiva. O que é isso? É especializado no caso da construção. Nessa época aqui, que não existia Senai, não existia faculdade, não existia essas coisas, né? Então, o cara tinha que se especializar. Como é que ele ia se especializar? Ele se especializava fazendo uma coisa repetidas vezes. Né? Então, especialização, trabalho especializado ou especialização produtiva. Então, tu, quando começou a fazer alguma coisa, né, na tua vida, provavelmente tu não fazia essa coisa que tu está imaginando bem, né? Tu não fazia, tu, sei lá, tinha um desenvolvimento, não fazia muito bem. E, enfim, conforme tu foi fazendo mais e mais e mais, tu foi se especializando, foi ficando melhor em fazer isso. Né? Um exemplo é o vestibular. Né? Quanto mais, no início, quando pegou a primeira prova, foi mais desgraça, demorou muito, acertou pouco, tu foi estudando, fazendo cada vez mais provas, cada vez mais questões, foi ficando melhor nisso e acertando muito mais. Né? Eu, por exemplo, quando eu comecei a dar aula, eu sou um professor que eu comecei bem. A minha primeira aula não foi um fracasso, né? Mas enfim, eu deixei um monte lá, nervoso, tinha 120 pessoas na sala de aula. Teve um problema lá, tiveram dormir 4 turnos, no curso na mesma sala. E aí tinha 120 pessoas na sala, eu olhava, eu tinha 15. E aí eu fiquei nervoso, dois, eu gastava, eu ficava muito doente, enfim, foi fácil, foi mais alto, foi ficando mal. Então, mas essa teoria não daria certo, se produzir muito, a população não comprasse, fazer com que some muito. Mas a gente já vai chegar nisso aí, tá, Gabriel? Daqui a pouco eu vou falar disso aí, de estoque e tudo mais. Tá. Então, é isso.
A Carolina aqui falou nossa, mas eu não sei do que ela falou nossa. Acho que foi da aula. Enfim, qualquer coisa que tu tá começando a fazer, tu vai fazer meio que mal feito, porque tu não sabe fazer direito. E conforme tu vai fazendo cada vez mais e mais e mais e mais e mais, tu vai ficando muito melhor nisso. E a mesma coisa o trabalhador. Então tu vai fazer um sapato, a primeira vez que tu vai fazer um sapato, vai ficar um pé do sapato maior que o outro, o sapato não vai caber direito no pé do frente lá, exato, vai fazer sem jeito, né? Não que seja mal feito, mas não vai, enfim, vai estar feito meio ali, né? Não vai estar bom, né? Não é que esteja ruim, mas também não vai estar bom, né? Mas, enfim, trabalho especializado. Tá? Então, como é que se trabalho especializado do trabalhador? Lá, né? Então, tem aqui uma divisão do trabalho. Uma divisão do trabalho. Então, por exemplo, aqui a gente do Solução, a gente é uma fábrica de cadeiras, por exemplo. Tá? Então, eu sou o dono da... Não, o Guilherme e o Thiago são os donos da fábrica. Tá? Então, daí cada um, o que vai acontecer com essa divisão do trabalho? Né? Cada um, vamos supor, nós aqui somos uma fábrica de cadeiras. Nós, a turma aqui. Daí, cada um vai dominar uma etapa do processo produtivo. Um trabalhador vai dominar uma etapa. Então, por exemplo, ali, o Pablo vai fazer o encosto da cadeira. O Pablo vai fazer o encosto. A Carol vai fazer as pernas da cadeira, a armação de ferro da cadeira. O Gabriel vai fazer o descanso aqui para o braço da cadeira. Vamos ver, a Carol aqui, a Júlia vai montar tudo, tá? E vai ser assim. Tá? Cada um vai dominar uma etapa do processo produtivo. Então, o Pablo lá, quando estiver fazendo encosto, os primeiros encostos que ele vai fazer não vão ficar tão bons. Mas conforme ele vai fazendo mais e mais e mais encosto, ele vai ficando muito bom em fazer encosto. Tá? Então, tem uma divisão do trabalho. Cada trabalhador vai dominar uma etapa do processo produtivo. Tá certo? E isso vai fazer com que eles produzam mais e mais rápidos. Né? Então, vai diminuir os custos, né? Porque um trabalhador vai ficar cada mais especialista naquela coisa, ele vai conseguir saber como produzir aquela coisa sem gastar muita energia, sem gastar muito tempo e sem gastar muitos recursos. E vai aumentar os lucros, porque vai produzir cada vez mais, o vendedor vai produzir mais e vai conseguir vender mais. Tá? Só que, por exemplo, se o Pablo lá for demitido, o que vai acontecer com o Pablo? A gente arranjou alguém, eu sou burguês, vamos supor, eu arranjei um outro cara que faz encosto muito melhor. Deve demitir o Pablo vai ser demitido e ele vai para uma outra empresa, por exemplo. Daí ele vai na hora lá de fazer entrevista de emprego, vão perguntar para ele, Pablo, o que tu sabe fazer? Daí o Pablo, eu sei fazer encosto. Eu montava cadeira lá na empresa X e eu sei fazer encosto. Aí o dono da outra empresa vai falar, mas eu não estou precisando de gente que faça encosto, eu estou precisando de gente que faça a armação da cadeira. Tu não sabe fazer armação? Daí o Pablo, não, só sei fazer encosto. Então, isso gerou uma alienação produtiva. Alienação. O trabalhador ficou alienado. Ele só sabe fazer uma coisa. Ele só domina uma etapa do processo produtivo. Então, quando ele for demitido, ele não vai mais saber fazer nada. Ele só vai saber fazer encosto. Ele não vai conseguir ver que ele é uma peça fundamental, por exemplo,
construção da cadeira inteira. Ele só vai conseguir, só vai ser especialista em fazer uma coisa da cadeira. Ele não vai saber fazer a cadeira inteira. Vocês estão me entendendo? Então, isso gerou uma alienação no trabalhador. Tá? Então, é aquela coisa que o coisa lá, esqueci o nome dele, o do bigodinho lá, que não é o Hitler, é o... Puta merda, deu um branco agora. Eu ia falar Charles Darwin, Charles Chaplin, né? Charles Darwin. Não, Darwin é o que escreveu a teoria das espécies lá, enfim. Charles Chaplin. Então, é o que o Charles Chaplin faz no isso da evolução, né? Evolução das espécies. O Chaplin, o Darwin. O Chaplin é outro, que era um ator lá de 1920, 1900 e alguma coisa, que fez os filmes preto e branco, né, sem fala. O Chaplin, ele fez aquele filme Tempos Modernos, né, que fala sobre a indústria fordista. Ah, sim, o Chaplin fazia paródia do Hitler. Eu não sei se, mas eles sempre usaram o bigode, né? Mas enfim, não sei. O Chaplin, ele fez esse filme Tempos Modernos aí, que fala sobre a alienação trabalhista na época do Fordismo ali, no Tempos Modernos. Depois eu vou falar do Fordismo, mas enfim, o Chaplin, ele fica apertando, né, parafusos lá, e daí ele fica alienado, ele só sabe apertar parafuso. Daí, quando ele vai no banheiro, ele vai apertando o parafuso, ele vai fazendo o mesmo movimento de apertar parafuso, e ele só sabe fazer isso. Então, se ele for demitido, ele só vai saber apertar parafuso. Então, tem um problema no trabalhador, né? Mas isso, de fato, seria muito bom para quem está empregando, para o empregador, né? Para o empresário, para o burguês, porque vai gerar um lucro. Agora, para o trabalhador não é bom, porque se ele for demitido, ele só vai saber fazer uma coisa. Eu, por exemplo, eu só sei dar aula de geografia, né? Então, tem aqui no cursinho, por exemplo, a gente tem uma especialização produtiva, querendo ou não. O professor de química dá aula de química, o professor de geografia dá aula de geografia, o professor de história dá aula de história, o professor de literatura dá aula de literatura. Claro que, vez ou outra, a gente consegue fazer uma aula interdisciplinar ou tratar de temas interdisciplinares, né? Mas, em geral, é assim. Tu vai no colégio, é assim. Tu vai no McDonald's, é assim. O cara que frita a batata só frita a batata. O cara que serve a casquinha só serve a casquinha. O cara que frita hambúrguer só frita hambúrguer. É isso. É a divisão do trabalho, tá certo? Que gera uma alienação do trabalhador. O cara que faz casquinha só sabe ser casquinha, não sabe fritar hambúrguer. O cara que dá aula de geografia não sabe dar aula de história, por exemplo. O cara que dá aula de história não sabe dar aula de geografia, e por aí vai, certo? Então, entendido? Tirem um print aí, ou copiem, que eu vou apagar. Deixa eu ver que horas são. 40. Temos mais 10, 15 minutos aproximadamente. Vou apagar, posso apagar? Então, vamos apagando. Muito bem. E depois do Taylorismo, a gente tem o Fordismo. Fordismo. Então, aqui, ó, o Fordismo ele foi colocado em prática na fábrica da Ford, né, lá do Henry Ford. Então, no Fordismo, ele pega a teoria do Taylor e
coloca em prática, só que com algumas modificações, tá certo? Então, ele introduz aqui, ó, a linha de montagem. Linha ou esteira. Vamos botar a linha. Linha de montagem. Esteira. Tá? Então, ele viu, o Forte viu que o modelo dele, tá? Então, mas ele vai fazer o Pablo vai fazer o encosto, o Gabriel vai fazer o encosto do braço, a Júlia vai soldar os pés da cadeira e a Carol vai montar tudo, por exemplo. Né? Então, e daí, deixa eu ver mais alguém aqui, alguém participativo. E eu, pode ser eu. E eu vou levar as coisas de um lugar para o outro. Então, eu vou pegar o encosto lá com o Pablo e vou levar para a Carol montar a cadeira, por exemplo. Eu vou pegar lá o Pablo o encosto. Eu vou trocar ideia com o Pablo. Pô, viu o Grêmio? Jogou ontem, né? Quanto é o jogo do Grêmio, aliás? Eu vi, acho que o primeiro tempo só, acabou 0-0, né? O primeiro tempo. 2-2 ali, ó. Então, pô, Pablo, tu viu o jogo do Grêmio, acabou 2-2, não sei o quê. Ah, o Grêmio jogou bem, jogou mal, podia ter ganho, não sei o quê. Será que vai cair? Vou ficar lá trocando uma ideia com o Pablo. Daí tá, depois que acabou o assunto, vou pegar lá o encosto, vou levar para Carol. Daí vou levar para Carol lá. Ah, Carol, tu viu lá que o Grêmio jogou ontem? Vi, não sei o quê. Ah, mas eu torço, sei lá, para outro, torço para o Inter. Não sei o quê, eu quero que o Grêmio exploda. E aí, será que chove? E aí, tu viu a novela das 8 ontem? Fulano matou fulana. Não sei o quê. O Gustavo Lima traiu a mulher dele. Não sei o quê. O Whindersson Nunes vai voltar com a Luísa Sonza. Não sei o quê. Vou ficar lá trocando ideia com ela sobre o que está acontecendo da vida, blá, blá, blá. Depois vou levar a Carol, acoplou a estrutura do encosto e tal. Vou pegar lá com o Gabriel outra parte da cadeira, vou ficar trocando uma ideia com o Gabriel. Então, o Ford viu que nisso se perdia muito tempo, que os trabalhadores conversavam muito, se dispersavam muito. E daí ele introduziu a linha de montagem, ou a esteira produtiva, ou esteira de montagem, enfim. Era uma esteira, né, por toda a fábrica, e daí tinha a galera que fazia encosto. Daí, fazia o encosto, largava na esteira. Pegava outro encosto, fazia o encosto e tal, largava na esteira. Pegava outro encosto que vinha, largava na esteira. Daí vinha a galera da montagem lá. Daí pegava, montava, soldava o negócio, o encosto ali, largava na esteira. Vinha outro, pegava, soldava, largava na esteira. Já vinha outro, não tinha tempo de começar, né? E já a esteira já vinha, levava. Então tem uma mudança ainda maior, né? Por isso a revolução industrial agora. Porque se muda o modo de se produzir, principalmente produtivo. Então agora o processo produtivo é muito mais intenso do que a revolução industrial. Então você consegue produzir muito mais, menos tempo. Né? Justamente por todas essas análises que eu tenho de produtivo e tal, mas também para a montagem do Ford fez na sua fábrica. Certo? Então dentro do Ford aqui, ó, que houvesse a produção em massa, para que houvesse consumo em massa. Consumo em massa. Então, produção em massa, consumo em massa. Aumenta a produção, aumenta o consumo, certo? Então, aumentou muito o nível de produção, a intensidade da produção durante a segunda revolução industrial. Outra coisa, ó, essa produção em massa e consumo em massa, em geral, os produtos feitos aqui durante a segunda revolução industrial eram produtos duráveis. O que são produtos duráveis? Produtos que duram, né? Então, carros, automóveis, eletrodomésticos, né? Então, sei lá, lavar roupa, geladeira, carro, etc. Quando tu compra um carro, ele é bem durável, não vai precisar comprar outro carro por muito tempo, ainda mais antigamente, né? Minha avó, ela tinha uma máquina de lavar roupa, ela veio quando ela casou, ela sei lá, dessa época da segunda revolução industrial, e ela ficou a máquina de lavar roupa ali por mais de 50 anos. Então, não estragou, aliás, o negócio não estragou, quebrou uma peça, não tinha peça para
para substituir ela, comprar uma máquina de nova. Vários lugares, eu comprava um, eu não precisava comprar, mas nada, eu 50. Então, os carros também, Opala, as Fusca, esses carros velhos, compravam de verdade. Funcionava 15 anos, então, como havia uma produção em massa, essa produção em massa começou a gerar estoque. E produção, e vá produção, produção, e produção, e vá produção, e vá formação de estoque, e isso gerou a crise de 1929. Porque se tu tem muito produto, tu não tem quem consuma, isso aumentava os estoques e gerou a crise de 1929. Então, estoque gera crise. Tá? Claro que a crise de 1929 também teve outras causas. Teve uma super safra agrícola, as ações das empresas estavam se polarizando muito, cada vez mais o nível de consumo estava aumentando, mas também estava aumentando a formação de estoques. As pessoas estavam comprando cada vez mais as ações das empresas, então as empresas estavam perdendo valor no mercado. Tudo isso gerou a crise de 1929. Tá? Deixa eu ver. Estamos no horário, então gerou a crise por causa dessa geração de estoque. Tá? Além disso, só para finalizar, no Fordismo também tem uma preocupação muito grande com o trabalhador. Preocupação, entre aspas. Tá? Então, uma preocupação com o trabalhador, para que ele trabalhe hoje e ele vá trabalhar amanhã. Antes do Fordismo, os trabalhadores tinham um nível de período. Então, pagava o trabalhador, pagava ele, sei lá, por semana, por exemplo, e ele ia trabalhar no dia seguinte, ele recebia. Ele estava bem mais. Então, foi no Fordismo que começou a se instituir uma espécie de CLT, de leis, porque vai beneficiar os trabalhadores, dava direito de férias, dava direito de folga, dava direito de semana, mas ele beneficiava o cara que pagava ele. Então, tu tinha um compromisso do trabalhador de trabalhar todos os dias do mês dele. Então, é basicamente isso. Então, essas preocupações, tipo, empregado do mês, funcionário modelo, dava bonificações todos os meses para os trabalhadores que iam trabalhar todos os dias no mês, que não faltavam nenhum dia, e no final do ano tinha o empregado master lá, alguma coisa assim. Mas a gente fala mais disso semana que vem, então adiós, se cuidem, e eu vou almoçar, que eu tô louco de fome. Tchau, tchau para vocês, se cuidem, até mais. Falou!